No terceiro programa especial do Momento Patrimônio, quinta temporada, vamos pensar a arqueologia, as marcas que as sociedades humanas antigas nos deixaram. Artefatos feitos pelos homens e materiais ósseos nos dizem muito da forma como eles viviam, o que realizavam e no que acreditavam. E para explicar a importância de se estudar o patrimônio arqueológico, de compreender os vestígios humanos, vamos assistir um vídeo e aprender um pouco mais com os nossos convidados de estúdio. Bom programa! Alguns afirmam que os objetos têm alma, marcas, lascas, fragmentos. Teriam a capacidade de revelar histórias. Histórias de quem? Histórias para quem? Os objetos por si só nos dizem algo? Que importância tem a arqueologia para nos ajudar a compreender quem nós somos? O objeto material, o artefato, coisas feitas pelo homem, em si ainda não é nada de artefato. Quer dizer, enquanto eu não reconhecer, eu tenho que reconhecer o que aquele é. Estamos no Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, na Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui vamos encontrar a arqueóloga Luciane para conversar um pouquinho sobre a ocupação do litoral. A ocupação humana no litoral de Santa Catarina, ela remonta a 6.000 anos atrás. Durante esse período de tempo, a gente teve 3 grupos distintos que ocuparam o litoral catarinense. Quando a gente escava um sítio arqueológico, a gente encontra inúmeros vestígios, dentre eles artefatos em pedra, em lítico, como lâminas de machado, pesos de rede, artefatos cerâmicos, como recipientes pequenos, desde urnas muito grandes, que muitas vezes eram depositados sepultamentos humanos. Encontramos também artefatos em osso e em concha. Muitos deles eram adornos funerários que acompanhavam os mortos, como dentes de tubarão, conchas, dentes de mamíferos terrestres. Uma das ocupações, a mais antiga do litoral, a gente chama de sambaqui. Por que sambaqui? Sambaqui é acúmulo de conchas. Nós encontramos muitos sepultamentos humanos, mas as pessoas também moravam nesses sambaquis. Uma das coisas que a gente também encontra são os zoólitos, que zoam o bicho, lito, pedra, e são figuras esculpidas, e também antropomorfos, que são figuras humanas esculpidas em pedras, e algumas figuras geométricas. Hoje a gente tem muita informação que foi perdida quando esses sítios foram destruídos, então a importância de preservar o patrimônio arqueológico vem daí, né? A gente não perder essas informações, porque se a gente perder, a gente não vai conseguir contar a história desses grupos humanos, né, que habitaram 6.000 anos atrás o litoral catarinense. Do litoral de Florianópolis, nós vamos agora para Chapecó, no oeste catarinense. O território foi cenário para populações pré-coloniais. Elas se dividiram em diferentes grupos: os caçadores-coletores e os agricultores ceramistas, das tradições Guarani e Itareré-Taquara. Mais tarde, grupos caigangues e populações caboclas também habitaram a região. Esses grupos produziram uma série de artefatos de uso cotidiano e possuíam modos de vida peculiares, modificados com a chegada dos colonizadores europeus a partir do início do século XX. Aqui fica o CEON, o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina. No local são realizadas atividades de salvaguarda, pesquisa e comunicação do patrimônio cultural da região. O CEON aqui no município ele é referência
né, para acadêmicos, alunos, visitantes. Aqui tem um espaço cultural, histórico, arqueológico. Eu vim fazer registro através de fotos, conhecer um pouco mais da história indígena, para estar levando um pouco mais para os meus alunos, que, como eu disse antes, é meu espaço de trabalho. Para enriquecer a tua aula. Enriquecer a minha aula e enriquecer o conhecimento deles. Bom, essa exposição ela tem o objetivo de comunicar os resultados das pesquisas realizadas nos sítios arqueológicos aqui da região oeste catarinense. O trabalho realizado aqui é o de informação. A gente informa a comunidade sobre esses resultados, sobre essas pesquisas, através da exposição dos objetos. Além dos objetos originais expostos aqui, coletados nas escavações e também doados pela população local, nós temos réplicas para as crianças e deficientes visuais manusearem. Que é o Laboratório de Arqueologia do CEOM. É o espaço onde são tratados os materiais arqueológicos quando eles chegam nesse espaço, depois que eles vêm de campo, são lavados, higienizados. E aqui está um conjunto funerário, que é um material raro de ser encontrado, é um conjunto funerário guarani. E essa descoberta possibilitará muitas análises por ter justamente o material ósseo preservado. Esta é a Reserva Técnica de Arqueologia do CEOM, é onde ficam armazenadas as coleções arqueológicas. Nós temos aqui como acervo principal, que é o mais representativo, o material coletado na usina hidrelétrica Foz do Chapecó, que provém de vários municípios, tanto de Santa Catarina como no Rio Grande do Sul. Então aqui nós temos material lítico, cerâmico e ósseo, por exemplo, uma mandíbula. São diferentes partes do corpo, como fêmur, tíbia e dentes, que também provém da área da usina Foz do Chapecó. Do estado de Santa Catarina, aqui de Chapecó, o Momento Patrimônio vai agora para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os documentos históricos, eles sempre foram produzidos por uma minoria absolutamente privilegiada. Uma minoria que detinha o poder da escrita, da leitura e o poder de guardar os documentos que lhe interessava guardar. A arqueologia e a arqueologia histórica permite recuperar histórias de pessoas que não tiveram esse privilégio. Nós não temos documentos escritos por escravos acerca da sua vida, das suas condições. Não, os documentos foram produzidos pelos senhores dos escravos. Todo o restante da população não tem a sua história, a sua versão contada por esses documentos. Então, a arqueologia histórica, ela consegue justamente recuperar essas vozes que estão perdidas nos documentos históricos. Por quê? Porque apesar de poucos produzirem documentos escritos, todos produzem cultura material, em maior ou menor número. Então a gente pode, através dos estudos da cultura material, chegar a contar a história do ponto de vista das pessoas que produziram esses documentos materiais justamente. Que nós estamos trabalhando justamente com a história dos excluídos. Essa praça, antes de se tornar uma praça burguesa, de passeios, então com seus laguinhos, pontezinhas e tudo isso, era um local de reunião de excluídos. Era onde os escravos buscavam água, era onde as lavadeiras vinham lavar suas roupas, era onde livres, pobres se encontravam. E nós estamos justamente encontrando essa cultura material dessas pessoas. Nós estamos fazendo esse trabalho de escavação arqueológica junto com todo um trabalho com essas pessoas aqui, porque isso permite que essas pessoas hoje consigam ter uma visão da sua historicidade. Eles percebem que a sua condição de exclusão hoje tem muito a ver com essa exclusão do passado. Cultura material, patrimônio, depende de que cultura material e para quem. Se me diz respeito, se me é importante, se me diz quem eu sou, sim, é meu patrimônio. Eu posso ter um caco de vidro lascado na forma de uma ferramenta que seja meu patrimônio ou não. Ou talvez meu patrimônio possa ser simplesmente um lindo prato de faiança inglesa. Da cidade de Rio Grande, a gente vai para Pelotas.
quando nós falamos de uma cidade como Pelotas, ela tem pelo menos 2.000 anos de ocupação, se nós pensamos em termos de história indígena, e esses sítios arqueológicos que remetem a essas ocupações de 2.000 anos atrás, estão presentes na paisagem hoje, integram as representações culturais, de memória, de identidade cultural, que a população hoje ainda se representa a partir desse patrimônio, dessa materialidade. Mas o mais importante do patrimônio arqueológico, ao meu ver, é que ele materializa identidades. Então, por exemplo, nós estamos ladeados aqui por cerâmicas que nós a classificamos como de produção de escravos e, inevitavelmente, isso terá relação com os movimentos civis negros, com o lugar dos negros na sociedade atual. É uma espécie de sócio-transmissor, a gente pode dizer assim, não é? Como materialidade, o patrimônio arqueológico sócio-transmissor de memórias sociais, de identidades e assim sucessivamente. O patrimônio arqueológico é crucial nesses processos de construção de memória, de identidade, de políticas públicas, exatamente porque ele tem uma profundidade temporal a qual os outros tipos de patrimônio não se remetem, mas que podem dialogar com ele. De acordo com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a pesquisa arqueológica é uma tradição no Rio Grande do Sul. A nossa conversa agora é em São Leopoldo, com Pedro Inácio Schmitz. Em 1965, recebo, na véspera de Natal, um representante do IPHAN. Naquele tempo, o IPHAN tinha um presidente e um ajudante para arqueologia e nada mais, que vem e pergunta por mim e diz, olha, aqui eu tenho uma carta de recomendação, aqui tem um cheque e aqui tem um recibo para você assinar. A partir disso, eu convoquei um congresso de arqueologia para amadores, aqui em São Leopoldo. 45 participantes. Com esse povo que tinha aparecido, eu selecionei uns poucos jovens professores universitários. Pessoas de Caxias, Fernando La Sálvia, aparece gente de Juí, Frei Camilo no tempo, aparece gente de Passo Fundo, no Orá, e aparece gente de Rio Grande. Davam uma moedinha para um, uma moedinha para o outro, para cada um deles começar a fazer levantamento de sítios arqueológicos no estado. Começou a pesquisa em Caxias, começou a pesquisa em Passo Fundo, começou a pesquisa em Juí, em Rio Grande, começamos a fazer pesquisa em Quaraí, em Santana do Livramento e no Chuí. Com isso se criou um primeiro quadro geral da arqueologia no Rio Grande do Sul. Isso foi de 1965 a 72, então eu me tornei um dos pioneiros da arqueologia no Rio Grande do Sul e me tornei o pioneiro na arqueologia do Cerrado brasileiro. Para o debate de hoje, temos o prazer de receber a professora doutora Amília Carboneira, coordenadora do CEON, representando no Chapecó, e o professor Luiz Carlos Golim, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, coordenador do NUPA, do LACUMA, para discutir uma temática que tem se feito muito presente, né? Tanto na academia como também chegando hoje à educação básica, que é a arqueologia. Marcas das sociedades humanas, arqueologia. O que representa esses vestígios, né? No sentido da importância para o patrimônio? Então, olá, Ironita, olá, professor Talgolinho, obrigada pelo convite. Eu acho que é um momento importante para a gente falar sobre esse tema do patrimônio arqueológico, né? Ele está cada vez mais, digamos, na moda, né? Com muitos grupos de pesquisa no Brasil que têm trazido muitos trabalhos nos últimos anos, tem crescido bastante essa área e com muitos dados significativos que buscam justamente o quê? Entender esse passado mais antigo da nossa região, do sul do Brasil e do país. Como o próprio vídeo, a professora Beatriz falou, é justamente a arqueologia que chega num passado onde os documentos escritos, em geral, não existem. Né? Então, é nesse nicho que o arqueólogo atua e tenta trazer o máximo possível de informações desse passado. Claro, não vai ser nunca uma história completa, sempre fragmentos, né? Mas tem sido
sido possível, sim, trazer muitos dados interessantes sobre as antigas sociedades e como elas viviam. Como é possível, através apenas de vestígios, né? Sejam os artefatos, sejam os materiais ósseos, como é possível fazer um estudo para chegar a uma representação do passado? Nós estávamos habituados a entender a história, tanto é que se faz uma divisão, né, de pré-histórico e história a partir da escrita. Perfeito. E isso é um equívoco, porque, na verdade, o que a arqueologia trouxe foi um tipo de especialização de entender, estudar e compreender um outro documento, que é a materialidade. O que se entende como cultura material? É toda ação humana sobre determinados objetos, e essas ações humanas, elas representam conhecimentos, não só utilidades, né? Mas também conhecimentos, funções, compreensões religiosas, interpretações do mundo. Está na materialidade desses acervos um tipo de narrativa que é necessário também um determinado conhecimento, uma determinada especialização para compreender. E, curiosamente, a maior parte dos registros da história de todos os povos da civilização estão registrados através da materialidade, não da escrita. Né? E nós continuamos, por exemplo, com a escrita, você continua escrevendo, né? Narrando de uma forma através dos tipos de linguagem, mas a linguagem da materialidade, ela também continua. Ela, né? No momento, nós também permanecemos, digamos assim, narrando, impregnando a nossa história, a história humana, a história dos povos, através da materialidade. Esse acervo, ele faz parte desse conjunto de narrativas para compreender a história dos povos, a história dos indivíduos, o que os indivíduos pensam e como vivem fundamentalmente. Nesse sentido, poderíamos dizer, então, que essa aproximação, digamos, a cultura material com os períodos pré-coloniais, né? Podemos dizer que há um avanço em termos temáticos, em termos metodológicos, para além do período pré-colonial? Então, a arqueologia realmente, no caso do Brasil, acho que até o professor Tal pode me corrigir, mas a grande maioria da arqueologia que se faz no Brasil, ela é voltada para o período pré-colonial. Temos, sim, estudos em muitas regiões, como é o caso do Rio Grande do Sul, de áreas urbanas, das próprias missões, mas nós temos um vasto período pré-colonial que é muito grande e muito diverso, tendo em conta o tamanho que é o Brasil. Então, a arqueologia pré-contato, ela tem tido um nicho bastante grande e ela tem realmente trazido muitos dados nos últimos anos, o diálogo, né, com outras ciências, como a biologia, ciências ambientais, as ciências da terra, tem podido trazer outras informações que no início, lá quando os primeiros pesquisadores, os primeiros arqueólogos que se formaram no Brasil nos anos 50, 60, talvez ainda não tinham essa possibilidade desse diálogo, né? Então, agora, nos últimos anos, eu creio que esse diálogo tem aumentado, esse diálogo interdisciplinar, né, com a química, com a física, também com as ciências mais duras, e elas têm trazido, assim, elementos novos sobre esse passado. São fontes fundamentais, né? Digamos, o que se imaginava, né, através dos registros unicamente de escrita. Por exemplo, nós temos, se a gente pensar o período do descobrimento, aí 500 anos, né? A nossa história fica reduzida a um determinado tempo. Se a gente incorpora isso, a materialidade, os acervos, etc., a nossa história já passa para, no mínimo, 12 mil anos. Com certeza. E uma série de coisas também que estão incorporadas no nosso cotidiano, né? Eles são possíveis de compreender
unicamente com auxílio arqueológico, por exemplo, determinados hábitos. Se a gente pensar na alimentação, na culinária, né? Só falar no chimarrão, por exemplo, há quanto tempo se toma mate, né? Erva mate, o tipo de alimento que estão no nosso cotidiano, que a gente só pode entender isso a partir dessas referências, desses estudos que a materialidade nos dá. Claro, compondo isso com uma série de outras informações. Indo nessa direção, né? Bem como tu está dizendo, se são vestígios ou pode ser fragmentos, né? O que caracteriza uma coleção arqueológica? Então, uma coleção arqueológica, do meu ponto de vista, né, nós trabalhamos na perspectiva de que o quê? Quando você está escavando um sítio arqueológico, toda a informação daquele local que é extraída e produzida sobre ele, né, porque ao mesmo tempo que você está extraindo esse livro que nunca mais vai poder ser lido, né, por outra pessoa, você tem que produzir sobre ele uma série de informações, que são imagens, documentação audiovisual, são desenhos, né, são relatos dos procedimentos adotados, são georreferências do local. Então, tudo isso vai compor a coleção de um sítio arqueológico. Não somente aquilo que o arqueólogo escava do sítio, que são, né, os objetos de pedra lascada, polida, o material cerâmico, ósseo, quando se preserva, mas toda a documentação que se preserva, que se produz em laboratório e que depois também vai ter continuidade no laboratório, né? Porque se esse material não for bem higienizado, bem documentado, inventariado, ele só acaba sendo um amontoado de coisas que não vai poder contar nada sobre o passado, né? Perfeito. Acho que aí já está um argumento muito significativo até para entendermos a importância da arqueologia, né? Para essa memória, para essa perspectiva de patrimônio, né? Até didaticamente daria para dizer o seguinte: às vezes de um fragmento, por ser uma produção humana, né, a cultura material é uma produção humana. Né? Aquela determinada produção humana, ela está, digamos assim, referida e combinada com uma série de outras coisas. Por exemplo, se você encontra uma ponta de flecha, né, você imediatamente já tem que remeter a uma haste. Se tem uma haste, tem um arco. Perfeito. Se tem um arco, tem alguém atrás do arco. Logo, você tem um caçador. E com isso, a partir de uma série de fragmentos, você vai compreendendo que tipo de sociedade produziu aquela cultura material. Em função, então, dessa tua colocação, é que a gente pode afirmar, como ouvimos no vídeo, a sociotransmissão de memórias sociais, em função da profundidade temporal, né? E isso a gente remete à questão da historiografia. Nós temos uma historiografia, né, chamada tradicional, enfim, em que se pauta, ou se pautou por muitas e muitas décadas, em cima de documentação escrita. Estaria aí a importância, então, da arqueologia para dar voz, vez, eu acho, uma identidade para grupos sociais que nunca foram considerados? Eu creio que sim, né, professor Tal, porque... Bom, primeiro que a arqueologia, ela recua a um tempo bem antigo, bem imemorial, muitas vezes. Então, como o professor Tal falou, quando você encontra uma ponta de flecha, você tem que lembrar que por trás dessa ponta, desse artefato, tinha uma sociedade, né? E que sem essa ponta, sem esse vestígio material, nós não saberíamos, nós não teríamos o conhecimento sobre como eles viveram ou que ambiente eles estavam tendo contato naquele período, né? E aí, conforme a arqueologia vai avançando, com certeza ela vai trazendo novos dados sobre grupos mais recentes, alguns até que tiveram contato com o europeu, mas ela vai trazendo a partir de uma outra perspectiva que não somente pelos documentos, né? Pelos documentos escritos, que a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, não eram escritos, né, pela maioria da sociedade que produzia a história. Eles eram produzidos por uma minoria. E como contar as outras histórias, né? Como trazer à tona as outras histórias. Eu acho que a cultura material, com certeza, ela contribui nesse sentido para trazer a história de sujeitos que talvez iam ser esquecidos, né?
Até confirmar coisas, né? Ou criar argumentos que coloquem em dúvida uma série de afirmações que normalmente se tem. Então, a arqueologia, eu acho que ela é fundamental do ponto de vista de uma correção de muitas afirmações que se faziam, né? Se passa a compreender, digamos assim, a multiplicidade de informações que forma isso que a gente chama a civilização. Eu acho que é nesse sentido. Essa é a grande contribuição, né? Não, e também a ciência, né? A arqueologia, ela requisita as ciências. Justamente, né? A partir dessa colocação, ciência, né? Eu coloco uma questão para vocês. A cultura material, ela tem sido considerada como um patrimônio científico. Né? Por que isso? Retomamos a questão após o intervalo. Eu sou Pedro Inácio Schmitz, eu sou natural de Bom Princípio. Me formei como sacerdote, eu fiz os meus estudos clássicos como jesuíta e na URGS, então, eu encontrei Padre Balduino Rambo. Ele me pergunta se eu não quero trabalhar com ele. Como não tinha ninguém fazendo arqueologia no Brasil, que eu poderia fazer carreira, que ele me ajudaria. Eu comecei a buscar formação. Então, eu fiz estágio no Paraguai, 1 mês nas missões. No ano seguinte, eu fui fazer uma escavação com o pessoal de Córdoba, na Argentina, nos Andes, 2 meses. Fui fazendo estágios no Paraná com uma professora francesa escavando sambaquês. Eu voltei para a Argentina durante 1 ano, estudando em La Plata, o melhor curso de arqueologia que tinha naquele tempo. Passei uma temporada em Viena, no Museu Etnográfico do Palácio dos Imperadores Austro-Húngaros. Fiz 2 pequenos estágios em Washington, no Museu Nacional, juntando pequenos fragmentos, porque na universidade, no meu tempo, não existia arqueologia. A gente foi aos poucos introduzindo, na medida em que nós, a partir de 65, que a gente foi descobrindo coisas, nós batalhamos para introduzir a arqueologia no curso de História. Fiz livre docência em Antropologia e ganhei o título de doutor em História e Geografia. Eu sou um doutor autodidata. Eu fundei um curso de Antropologia na URGS. Paralelamente ao Pronap, eu fazia uns projetos parecidos com eles. Então, eu me tornei um dos pioneiros da arqueologia no Rio Grande do Sul e me tornei o pioneiro na arqueologia do Cerrado brasileiro. Cultura material, um patrimônio científico. Por que é considerada como um patrimônio científico? Bom, eu acho que a gente viu, né, um pouco do documentário, do vídeo do professor Pedro Inácio Schmitz falando lá nos idos da década de 60, quando ele recebe um subsídio financeiro para iniciar alguns trabalhos de pesquisa arqueológica aqui no Rio Grande do Sul, e depois ele acaba estendendo para outras partes do Brasil. A arqueologia científica, ela entra mais ou menos no Brasil a partir dessa data, nos anos 50, 60, né, ali que vão se formar os primeiros profissionais, né, e a partir daí a arqueologia só cresce. Hoje temos mais de 10 cursos de graduação no Brasil, cursos de pós-graduação, né, em nível de mestrado e doutorado, e ela procura então formar nesse sentido profissionais que possam trabalhar com essa cultura material que é o bem da União. Né? Nós estamos falando de um patrimônio que é bem da União, justamente por quê? Porque conta a história dessas sociedades antigas, né? Que não deixaram outro tipo de registro a não ser a cultura material. E que fazem parte da Constituição desse país, né? É o sentido, né? Quais os sentidos que essas sociedades tiveram e que também tem, porque a arqueologia, ela continua, né? Ela continua e ela traz com ela a possibilidade de uma
uma multiplicidade de conhecimentos, porque para você, como é cultura material, tem que entender essa materialidade, não só naquilo que o ser humano atribuiu, né, a função que ele deu, mas nós temos que entender também essa materialidade. Então nós temos aí química, a física, né, uma série de conhecimentos que vão ter que também entrar nessa transversalidade, digamos assim, de informações, para você chegar a ter uma série de certezas sobre aquele determinado documento, né, que é a cultura material. Então hoje, por exemplo, nós temos a biologia, nós temos a paleoarqueologia, nós temos a arqueologia forense, por exemplo, que está um papel impressionante, né, no auxílio da própria justiça. Então a arqueologia ela tem crescido muito, né, porque ela se coloca como uma ciência e uma ciência com uma confiabilidade muito grande, porque, digamos assim, o seu argumento fundamental é a materialidade, quer dizer, então não é o que você diz, digamos assim, o acervo ele fala, né? O acervo ele não pode desmentir uma determinada afirmação, digamos, né? Ele tem que confirmar aquela determinada informação que se tem. Aí se aproxima com a história também, né, Miriam? Porque o Taugolin diz que, enfim, né, essa fonte, esse material que está ali, ele vai falar... Mas tem um arqueólogo ali por trás. Também tem os demais profissionais para fazer uma leitura disso, não? Sim, como nós estamos conversando aqui, né, a arqueologia é muito interdisciplinar. E é engraçado que quando você vai montar uma equipe, você sempre vai precisar mais um. Nós temos uma experiência no CEON com um projeto que está sendo tocado em parceria com a França, com o Museu de História Natural de Paris. E no primeiro ano da pesquisa arqueológica, nós já tínhamos geólogos, geógrafos, paleobotânicos, mas não tinha ninguém que entendia dessa parte óssea, né? E daqui a pouco a surpresa foi que apareceu um conjunto funerário. E aí tivemos que ir atrás de mais um profissional para complementar, né, porque, bom, cada arqueólogo vem de uma área, pode vir, se não tem a graduação em arqueologia, ele pode vir da biologia, da geografia, da geologia, da história, das artes, da medicina. E aí, então, nós tivemos que ir atrás desse profissional, porque cada um tem a sua especialidade, né? Um trabalha mais com lítico, outro com cerâmica, e tivemos que ir em busca desse profissional. Então, ela é bem dinâmica, e quando você acha que já usou todo o seu conhecimento, desde lá do início da escola, você vai usar ainda mais, porque ela exige tanto em campo como em laboratório. Cada vez ampliando mais a perspectiva, isso, né? É muito dinâmica. Mas isso faz pensar o seguinte, se a cultura material, então, é esse patrimônio científico, portanto, a arqueologia é concebida como uma área, né, uma grande área de conhecimento, em termos acadêmicos, o produto dela, o trabalho dela, portanto, né, o resultado dela, pode ser considerado um patrimônio histórico e cultural? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a cultura material, ela nos remete qual o sentido social que aquilo tem, né? A cultura existe, a cultura, os sentidos estão, eles se materializam nesse fazer humano, desses grupos humanos, né? Então, ele é um patrimônio que você pode compreender que tipo de sociedade, que tipo de grupo humano estava ali, né? Então, é por isso que a gente dessa área da ciência, né, as preocupações, as responsabilidades que as universidades têm, que a educação tem, né, é uma completa barbaridade você destruir, né, esse patrimônio, porque você está destruindo fontes que auxiliam na compreensão desse largo tempo da história humana.
E acho que mesmo o IPHAN hoje, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele tem uma postura já, não é de agora, pelo menos uns 15, 20 anos, que o arqueólogo, ele tem que estar comprometido com a sociedade local, pelo menos com a sociedade local onde ele está inserido, né? Ele tem que parar de pensar só na academia. Claro, é um grande objetivo produzir ciência para os pares, né? Mas o IPHAN cobra muito e tem dado certo, e hoje, cada vez mais, os arqueólogos estão engajados, que é fazer trabalhos na comunidade onde você está pesquisando, ou seja, aquela comunidade que está vendo o arqueólogo escavar o sítio ali, na localidade X, na beira do rio tal, ele tem que saber o que está sendo pesquisado ali. Então, não só com palestras, mas com a produção de material didático, isso tem crescido, assim, imensamente nos últimos anos. Patrimonial. Eu ia dizer, aí estaria a educação patrimonial. Ela é fundamental, ela é fundamental. Como tem sido a experiência, tanto no CEON como com o LACUMA? Então, a ferramenta, né, a educação patrimonial para arqueologia, ela é... Nós utilizamos ela como o nosso grande fator para chegar até as pessoas no quesito sensibilização. Né? Porque o arqueólogo também não tem como fazer pesquisa se não tem a preservação dos sítios. Então, é uma via de mão única. A gente tenta sensibilizar, digo, de mão dupla, né? A gente sensibiliza aquela comunidade, né? Aqueles alunos, aqueles professores, para que eles tanto conheçam o que está sendo produzido sobre aqueles objetos, né? Conheçam a história daquelas sociedades, mas também sensibiliza para que eles protejam, né? Então a criança lá do município tal, que os pais têm uma terra, que onde ao lavrar aparece um material. Bom, se eu vi uma palestra, se eu recebi um material didático, se eu tive em aula isso, com certeza aquela criança, quando vai ver aquele objeto, ele vai ter um outro olhar. Né? Desenvolve uma consciência. Exatamente, né? A ideia é sensibilizar. É exatamente isso, é ter uma noção de historicidade, né? Que a vida, a existência, ela não é unicamente instrumental de resultados de uma materialidade, de consumos e usos, né? Quer dizer, quando se fala essa materialidade que a arqueologia fala, que a ciência fala, é uma materialidade que tem uma historicidade, que tem uma cultura nela, que tem um tempo nela, né? E esse tempo é o fazer humano. Então, a partir dela se pode compreender a sociedade em que se está vivendo. E eu acho que só para complementar o professor Tal, eu acho que é fundamental que a nossa geração e as próximas, ela tenha esse dever, né, de preservar também para o futuro, porque se não se preserva, se não se guarda, se salvaguarda esses bens agora, se não é feito esse trabalho agora, o que vai sobrar para o futuro, né? Tendo em vista essa sociedade, essa transformação que a gente está vendo no século XX e que vai correr agora ao século XXI. Nosso tempo está chegando quase ao final, né? Eu já antecipo o meu agradecimento à professora Miriam, ao professor Taugolin. Belíssima discussão, suscitando inúmeras outras, né? Mas, para nós podermos encerrar, eu gostaria de lançar uma última questão para que façam as suas considerações. Diante de tudo que nós discutimos, né? Na verdade, nós pincelamos algumas questões, né? Não tem como aprofundá-las. Mas eu perguntaria o seguinte: se a arqueologia materializa identidades, né? Foi o que a gente debateu até agora, né? No que implica, né, essa afirmação com relação às políticas públicas e à sociedade? Em termos de políticas públicas, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem ali ao longo dos anos uma série de leis, a mais antiga de 1961, que protege e que define o patrimônio arqueológico como bem da União. E além desse, tem várias outras portarias e normativas, né, que trabalham na questão de como deve ser a gestão do patrimônio no Brasil. O que nem sempre
sempre acontece são os municípios e os estados acompanharem essa legislação. Então, não há um caminho, não se caminha junto. Então, ainda tem um caminho longo a ser percorrido nessa questão para que as pessoas acompanhem a legislação e possam, de fato, tanto preservar. Tanto os poderes públicos como a sociedade, não Exatamente. Eu acho que isso também tem a ver com a questão de como se colocar na história, né? Nós temos regiões que essa questão da identidade é muito problemática. Há um equívoco de formação, isso até escolar, etc., que trabalha muito com a noção de uma identidade a partir de raça. Né? Então, essa identidade, essa noção de identidade a partir de uma classificação de raças, cria um problema metodológico impressionante. Começando que cria o racismo nas pessoas, né? Uma raça superior à outra. Né? Nós temos que a gente tem que se compreender, né, como seres mestiços do ponto de vista da cultura, do conhecimento, né, que nós estamos em regiões que tem a contribuição de diversas épocas, diversos povos, e isso está no nosso cotidiano. Né? Então, não se cria, por exemplo, identidade se você não tem laços afetivos com a história e com os outros. No instante que você elimina os outros, você não cria uma identidade. Né? Então, no instante que a arqueologia começa a demonstrar que essa sociedade ela é formada por uma série de componentes que vai dar uma determinada unidade, nós aí sim começamos a criar uma sociedade que a gente pode começar a acreditar um pouquinho mais nela. Está aí, então, mais um elemento para reforçar, né, para caracterizar essa importância da arqueologia. Num país como o nosso, tão plural, tá? Não temos mais como discutir uma única identidade, né? Vamos ter que tratar disso sempre no plural. Eu acho que a nossa bate-papo de hoje mostrou isso, né? Da importância de conceber essa diversidade, conhecer essa possibilidade de uma leitura pretérita através, então, dessa cultura material. Um tema bastante debatido, mas também com muito ainda para ser pesquisado e ser socializado, né? Então, fica aí o desejo de a gente voltar a discutir sobre esse tema e o agradecimento pela presença dos dois colegas. Muito obrigada pelo belo encontro de hoje. A gente que agradece.